Olá, seja muito bem-vindo, você que está conectado em flashscore.com.br, através do nosso site. Muito bom ter você por aqui. Tá pelo YouTube? Então já chega deixando o seu like, comenta, compartilha esse nosso conteúdo e, claro, se inscreve no nosso canal. Copa do Brasil é o nosso cardápio de hoje, é o duelo tricolor. O Bahia vem com a vantagem para o Maracanã, joga pelo empate, mas o Fluminense quer avançar para buscar o segundo título de Copa do Brasil da sua história. Será que vai conseguir? Vamos debater tudo isso e muito mais agora. Eu já convido você a baixar o aplicativo também, ó. Pinta aqui no cantinho da tela, QR Code. Nosso aplicativo é de graça para você ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o Fluminense poderia ter vindo com a vitória na Bahia, mas aquela história, o futebol nem sempre premia que é o melhor, e a bola pune, já dizia Muricy Ramalho. Fluminense foi punido pela bola, não fez o gol. O Bahia vem para o Rio de Janeiro fechadinho ou ainda vem traumatizado pela goleada que tomou do Mirassol, rapaz? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Não, é um jogo que vai ser definido no meio-campo. Essa é a minha manchete para essa partida, mas daqui a pouco eu explico melhor. Respondendo diretamente a você, Fábio, eu concordo plenamente com a sua leitura do jogo. Realmente o Bahia não fez um primeiro jogo muito bom. Se tivesse justiça no futebol, e é por isso que o futebol é apaixonante, ele não tem justiça, né? É claro que o Fluminense foi melhor. Os números da partida, inclusive, mostram bem isso, né? Agora, é claro, o Bahia conseguiu aquele gol no finalzinho ali com o Juba, né? O Luciano Juba, que também está num ano inspirado, né? Conseguiu fazer aquele gol e, claro, agora vai trazer essa vantagem aí mínima, né? De 1-0 para o Rio de Janeiro. Agora, sobre a goleada do Bahia contra o Mirassol, assim, essa é uma questão interessante que acho que a gente pode debater num outro momento, né, Fábio? Assim, de uma forma mais ampla. Porque assim, a gente tá tendo várias goleadas nesse campeonato brasileiro, tá um pouco acima da média, né? Tivemos, claro, aquela goleada, só para ficar nos jogos mais recentes, né? Tivemos aquela goleada do Flamengo sobre o Vitória, 8-0, aquela goleada do Vasco sobre o Santos, também 6-0. Mas assim, é aquilo que eu costumo dizer. Hoje, a questão psicológica do futebol, ela está muito em evidência, né? Então, se todas essas goleadas, você pode perceber que elas foram construídas em momentos muito curtos do jogo, né? O time toma 2, 3 gols assim em 10, 15 minutos, né? E foi o que aconteceu com o Bahia agora contra o Mirassol. Tudo bem, o Mirassol fez 1-0, mas depois o segundo e o terceiro gol do Mirassol contra o Bahia, ali na metade do primeiro tempo, mais ou menos, foi questão de 10 minutos, nem isso. Então, assim, isso acaba desestruturando um time, né? Eu acho que foi um acidente de percurso, no caso do Bahia, mas, claro, não dá para apagar isso, né? É um jogo, tudo bem que tem a data FIFA no meio e tal, mas foi o último jogo que o Bahia entrou em campo e tomou aquela goleada. Então, assim, vai que... Porque Copa do Brasil, né, como as Copas Libertadores, Sul-Americana, enfim, tem muito isso, né? Vai que o Fluminense vai para cima, consegue fazer um gol logo no começo e tal. Aí, claro, a questão do ambiente, né, do Maracanã, claro que vai pesar a favor do Flu. E a gente tem até a tela para mostrar, né? Por que eu disse que o jogo vai ser decidido no meio-campo? Porque essas duas peças, né? Aí confrontos diretos, claro, eu estou usando uma figura de linguagem para mostrar os dois jogadores, né, os números deles no Campeonato Brasileiro, tá? Só para ilustrar a importância deles, no caso o Martinelli, né, para quem está só nos ouvindo, e o Jean Lucas, o meio-campista do Bahia, porque assim, os dois times dependem demais desses dois jogadores, né? Lá na Bahia, na partida de ida, o Martinelli fez uma boa partida, tanto que ele foi o melhor jogador em campo pelo nosso aplicativo, né, na Flash Score, 7.0 ele teve de nota, foi o melhor em campo. Na verdade, o René teve 7.1, ele teve 7.0, foram os dois melhores em campo naquele time do Fluminense. Ele que já fez 19 jogos no Campeonato Brasileiro, marcou um gol, deu uma assistência, 730 passes certos, né? E em 11 vezes ele saiu, porque o Martinelli está sendo substituído até que com frequência pelo Renato Gaúcho. E do lado do Jean Lucas, né? Ele que jogou 18 vezes, marcou 2 gols, uma assistência, 493 passes completos,
e ele só saiu 4 vezes no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele, para o Ceni, ele é uma peça mais fundamental ali no meio-campo do Bahia. Então são 2 jogadores que estão ali no meio-campo. Você pode dizer até que ficam mais do lado defensivo do meio-campo, mas, claro, são aqueles jogadores do passe, aqueles jogadores que ditam o ritmo das 2 equipes. Então, assim, muito do que vai acontecer no Rio de Janeiro, claro, vai passar pelo meio-campo e vai passar por essas 2 figuras aí que estão na nossa tela, Fábio. E aí eu acho que o jogo de meio-campo vai ser decisivo. Concordo com você, onde tem as peças mais interessantes dessa partida. Porém, o poder de fogo precisa melhorar, né? O Fluminense tem falhado no poder de fogo, o Bahia da mesma forma, né? Ah, mas venceu de 1-0. É pouquinho, é uma diferença muito pequena para trazer para o Rio de Janeiro. O Fluminense, por sua vez, falhou em não conseguir fazer o gol, porque criou mais, né, no jogo de ida. Então, os atacantes precisam botar o pé na forma, né? Será que teremos a lei do ex, o Everaldo, fazendo gol na classificação em cima do Bahia? Tem duelos interessantes, né? O Thiago Silva voltou nesse jogo, ele estava contundido, ficou 3 a 4 semanas fora e voltou nesse confronto, já vai estar melhor fisicamente, mas o Fluminense precisa apresentar um melhor repertório. Pós-Copa do Mundo de Clubes, Edu, o Fluminense, para mim, deixa a desejar. Tem pontos, jogos interessantes. Vem de um 0-0 com o Santos no Campeonato Brasileiro. Que teve que se segurar, né? Nos últimos 10, 15 minutos, o Santos foi para cima, quase abriu o placar. Exatamente. Então, assim, reclamou de pênalti e tal, tem uma confusão, briga do Neymar com o Ganso, enfim. Mas é um Fluminense que precisa melhorar, né, Edu? Exato, não, só para ilustrar isso que você está falando, no primeiro jogo, em termos de chances claras de gol, né, foram 4 chances claras de gol para o Bahia e só conseguiu botar uma bola na rede. E do lado do Fluminense, 2 chances claras e nenhuma bola na rede, né? Naquele índice de gols esperados, né, que é a quantidade de gols que um time, em tese, deveria fazer pelo volume de jogo produzido, o Fluminense teve mais que o Bahia. O Fluminense teve 1,03, o Bahia 0,83, segundo o aplicativo aqui nosso da Flash Score. Ou seja, o Bahia foi um pouco acima, né? Porque conseguiu fazer um gol, e o Fluminense, que teve gols esperados de 1,03, não fez nenhum gol. Ou seja, isso ilustra bem. Claro que as estatísticas são interessantes, são legais, mas elas precisam ser usadas no contexto certo. E isso que você está falando, Fábio, é perfeito. Realmente, o Fluminense teve 3 finalizações no alvo e não conseguiu fazer nenhum gol lá na Bahia, o que pode fazer falta no Rio, né? Mas assim, 1-0 leva a decisão para o pênalti, né? Então, enfim, o Fluminense também tá. Fluminense e Bahia, e Botafogo e Vasco, para mim, são os 2 jogos que estão absolutamente em aberto. É claro que, no caso do clássico mineiro, né, o Cruzeiro tem uma bela vantagem, mas também está em aberto. Não é nenhuma surpresa o Galo, pelo menos, levar o jogo para os pênaltis, por exemplo, né? E Corinthians e Furacão, se o Furacão também fizer um jogo acima do que vem fazendo, conseguir levar a decisão por os pênaltis, tá tudo em aberto, né? Não tem nada definido. Agora, esse jogo aqui que a gente está falando, né? No caso, Flu e Bahia, esse sim é um dos mais abertos para mim, sem dúvida alguma. Eu acho que dos 4, o que tem mais vantagem é o Cruzeiro. Né? Pelo 2-0 como visitante, agora recebe como mandante, com a sua torcida e tal. E todos os outros, para mim, estão em aberto. A vantagem, o Bahia joga pelo empate, começa o jogo classificado, ok. Mas segurar o empate, 45 minutos primeiro tempo, mais 45, acréscimo, segundo tempo e tal, você segurar quase que 1h30, 1h40, um adversário que vai estar em cima, que vai estar com o seu torcedor empurrando, estarei no Maracanã contando as emoções de Fluminense e Bahia aqui na Flash Score, não vai ser fácil para o Bahia. Mas o Rogério Ceni, por enquanto que segue no comando, prestigiado, né? No Grupo City, ele tem aí a missão de conduzir o Bahia à semifinal da Copa do Brasil. E aí esperar o vencedor no dia seguinte, do dia 11, de Botafogo e Vasco, né? O Fluminense joga no dia 10 e o dia 11 tem Botafogo e Vasco, Edu. É o Bahia que nunca ganhou, né? A Copa do Brasil. Sim. Né? Seria um resultado e tanto para o tricolor da Boa Terra. E a gente tem até a tela para mostrar. Aliás, Edu, vamos botar a tela no ar, mas acho que dos 8 eu acho que classificados, só o Bahia que não tem. Só o Bahia, exatamente, o único. Não, esses são os números que a gente estava falando da questão da goleada, né, Fábio? Mirassol 5, Bahia 1. E é o que eu disse, né? O Mirassol fez 1-0 logo aos 2 minutos, né? O gol ali do João Vitor. E depois, aos 16, ele fez o segundo,
ou melhor, aos 22 ele fez o segundo gol do Chico, assistência do Negueba, e aos 30, ou seja, 8 minutos depois, veio o 3-0 no gol contra, deu gol contra pro goleiro, né? A bola pegou no Ronaldo ali, ela não ia pro gol, acabou entrando na súmula, apareceu o gol contra pro Ronaldo Estrada. Ou seja, mas, se a gente for olhar a nossa planilha aqui dos números, olha só, quem mais chutou a gol? Luciano Rodrigues, que é jogador do Bahia, né? O Lúcio. Sim. Quem mais tocou na bola? Luciano Juba, 82 vezes. Quem mais deu passes para a parte final do campo, né? Para a parte mais próxima ao gol adversário? Jean Lucas, 20 toques. Quem mais deu passes? O Davi Duarte, que também jogador do Bahia, 65. Mais chances criadas, Everton Ribeiro, 4. Mais interceptações, o Santiago Arias, 3. E mais faltas, o Jean Lucas, 3. Ou seja, o time do Bahia aparece muito bem nas estatísticas aqui. Mas quando você vai olhar negativas, só que as negativas, né? Exato. Quando você vai olhar o placar do jogo, 5-1 para o Mirassol, né? Ou seja, é isso que eu estou falando. O Mirassol foi muito eficiente, com 30 minutos estava 3-0 e aí depois deitou e rolou, né? O Bahia realmente ficou totalmente desarticulado, né? Lá do Mirassol, o Negueba jogou muito bem, né? Foi o grande destaque aí desta equipe do Mirassol, que, diga-se de passagem, vem fazendo um excelente campeonato, né? Não dá para dizer outra coisa da equipe aqui do interior de São Paulo, que faz a sua estreia na Série A. Assim, dá para fazer um paralelo, muito simples. O Mirassol e o Santos Futebol Clube, né? O Santos e o Mirassol, ambos, estão só com uma frente, estão só no Campeonato Brasileiro. Sim. E olha onde está o Mirassol na tabela, olha onde está o Santos com o Neymar e companhia, né? Ou seja, realmente o campeonato do Mirassol é excepcional. Já podemos arriscar que não cai. Esquece, vai jogar a Série A ano que vem, o que é sensacional, né? Exato, Mas enfim, o Bahia vem desse tropeço, né? Desse grande tropeço, diga-se de passagem. E aí vai ter que, claro, tudo bem que a data FIFA aí, no caso, deve ajudar a equipe do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, claro, é muito experiente, né, nessa questão de Copa, de jogo de ida, jogo de volta, né? Jogou Libertadores tantas vezes pelo São Paulo como goleiro, né? Já foi campeão da Libertadores, já foi campeão do mundo com o São Paulo. Então, assim, claro que experiência não falta para ele, né? E para vários jogadores também da equipe do Bahia, né? Everton Ribeiro também já passou por situações desse tamanho e tal. Então, assim, eu acho que isso não vai ser um problema, trazer essa goleada para o jogo do Rio. O problema mesmo vai ser o Fluminense, porque é um jogo duro, é um jogo complicado, um jogo aberto. Agora, é claro, a vantagem de 1-0 para o Bahia pode ajudar demais também no estilo de jogo, né, da equipe do Tricolor, que joga muito na base também da velocidade e da transição para os seus atacantes correrem lá na frente. E eu estarei no Maracanã contando tudo para a galera da Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo. Fábio, abração, viu? Até mais. Valeu, muito obrigado a você que está conectado com a gente em flashscore.com.br. Seja muito bem-vindo ao nosso site. Tá pelo nosso YouTube, canal do YouTube, Flash Score BR. Não esquece, deixa seu like, comenta e compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. E lembre-se, QR Code pintou na tela, é o nosso aplicativo para você abrir a sua câmera do celular e 0800 ter muita informação na palma da sua mão. Flash Score, leia o jogo como ninguém.